Há uns anos atrás, o Espírito Santo me orientou a pregar família mesmo quando não estivesse falando sobre família. E me fez entender que eu deveria envolver a minha família nas nossas ministrações para que todos transbordassem do conteúdo e do depósito que Deus tem feito na vida deles. Bom, tenho ao meu lado, como companheira, inclusive de ministério, minha esposa Kelly, que me abençoa muito. Há uns dias atrás, ela me enriqueceu muito com uma palavra que ela compartilhou. E eu chamei ela para que pudesse compartilhar isso a vocês. Então, essa semana, o Sub-12 é com ela e eu tenho certeza que o seu coração vai ser muito abençoado. Olá, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui nesse dia compartilhando uma mensagem de Deus para o teu coração. Quero compartilhar a porção da palavra de Deus que está em Isaías 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Que recadinho maravilhoso esse do céu para nós. Nós não devemos temer quando passamos por estações complicadas, por situações difíceis na nossa vida. E a nossa vida, assim, é um ciclo, né? E isso, de vez em quando, nós estamos muito bem, as coisas vão bem, e chegam algumas estações onde nós passamos por dificuldade. Isso é normal. Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por medo, todo mundo passa por ansiedade. Mas essa verdade muda tudo. Saber que nós temos um Deus que não nos abandona, que nos segura com as suas mãos, é algo muito especial. Então, baseado nesse princípio, eu quero explorar nesse momento 3 verdades que nós não devemos fazer, 3 coisas que nós devemos realmente evitar com todas as nossas forças. Primeiro, nós não devemos ter medo. Eu tenho uma experiência bem grande de ser medrosa e eu tenho muitas histórias de quando a infância e adolescência, aonde eu me movia assim com bastante medo. Eu me lembro de ficar assustado quando eles contavam em grupos de amigos, histórias de terror. Eu era aquela que disfarçava, mas eu ficava com muito medo. Depois tinha dificuldade de dormir de noite. Me lembro, de uma situação com os primos, quando uma prima mais velha contou uma história sobre um tio que era sonâmbulo, e foi um dos piores dias da minha vida, porque eu fiquei trancada no banheiro, porque fui tentar me esconder do tio sonâmbulo que apareceu na madrugada, que era uma madrugada de Natal que nós estávamos reunidos, e foi uma experiência bem sinistra, tudo por causa desse medo. Me lembro já adulta, quando já conhecendo mais o mundo espiritual, também de ter algumas experiências, quando comecei a entender a realidade dos demônios e tudo mais, de ter muito medo, mas aprendi também que a palavra de Deus é verdade para nós, e nós temos como vencer esses sentimentos. Então, a palavra de Deus para nós é: não tema, porque eu estou com você, Deus está conosco, e saber disso mudou tudo para mim. Não posso dizer que eu nunca mais tive medo, mas cada vez que o medo tenta me pegar, eu me lembro dessa verdade que realmente faz muita diferença para mim. A palavra de Deus diz assim, lá em Oséias 4:6, o meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós podemos confiar nele. Nós não podemos confiar numa pessoa que nós não conhecemos. Então, a palavra de Deus aqui nos assegura que o povo de Deus muitas vezes perece, não só nos seus medos, mas em tantos aspectos, pela questão de não conhecer o Deus que serve a sua palavra. Então nós precisamos muito usar o nosso tempo, que eu não consigo nem dizer gastar tempo com a palavra, porque é um dos melhores investimentos que nós podemos fazer, porque quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o próprio Deus. É uma das formas que ele tem de se revelar ao nosso coração, e isso, esse conhecimento vai nos permitir, um nível de confiança que nos leva a vencer o medo. Então, que nós possamos ter esse conhecimento cada dia sendo acrescentado nas nossas experiências. Fale com Deus, busque o Senhor, busque a sua palavra, e eu tenho certeza que os medos, eles sairão aí correndo do teu coração na medida que você cresce nessa confiança para com Deus. Uma segunda coisa que nós devemos evitar com força não devemos pensar que nós estamos sozinhos. Nós não estamos só, O Senhor, quando nessa porção de Isaías que nós acabamos de ler, a palavra diz: não tenha medo, eu estou com você. Que verdade maravilhosa é essa, saber que nós temos o Deus Todo-Poderoso, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe, um Deus que sabe do ontem, do hoje, do amanhã. Para ele não é surpresa. Eu sempre falo que uma das coisas que nós não podemos fazer é brincar de esconde-esconde com ele, porque ele nos acharia, e também não dá para fazer uma surpresinha, porque ele conhece os intentos do nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. Então, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que tudo sabe, ele nos segura pelas nossas mãos, ele é um Deus que está conosco. Então, às vezes a gente se coloca nesse lugar de se sentir sozinho, de se sentir abandonado, e nós não devemos ficar, sabe? De verdade, nós não devemos nos permitir, porque olha a realidade espiritual que nós temos, um Deus
presente, um Deus conosco, um Deus que Ele quer ser parte, né, dos nossos melhores momentos, das nossas celebrações de conquista, mas Ele também quer fazer parte dos nossos momentos de fragilidade, dos nossos momentos para que isso seja revertido. E tem uma história na Bíblia que sempre foi intrigante para mim, desde que eu comecei a ler a palavra de Deus. Essa história mexia comigo de várias formas, que é a história de Agar, que está lá em Gênesis, né? Essa porção específica é em Gênesis 21, de 14 a 20, e fala quando Abraão, né, ele tinha ali a sua esposa Sara, eles não podiam ter filhos, e Sara tinha uma promessa sobre esses filhos, então ela quis dar uma ajudazinha para Deus, e ela falou: Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a nossa escrava, Agar, e ela vai nos dar esse filho que nós estamos esperando. Sabe, não é uma boa ideia quando a gente está esperando algo e a gente quer dar uma forcinha para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, né? Nós precisamos aprender a esperar. E como é desafiador esperar, né? Desde esperar a comida ficar pronta, esperar pelas promessas se cumprirem, qualquer tipo de espera realmente mexe com a gente e nós precisamos aprender esse descanso da espera. Sara, ela se agitou um pouquinho, ela quis agilizar essa palavra, então veio esse filho Ismael, e os anos passaram, depois Deus cumpriu a palavra, ela teve o seu filho querido, Isaac, e teve um momento que as crianças estavam ali tendo uma pequena treta, eles estavam se pegando, então Sara chegou para Abraão e falou: olha, eu não quero mais essa criança aqui, nós temos agora o nosso filho. E é muito triste, né, quando a gente troca os pés pelas mãos, a gente sai fazendo as nossas próprias decisões, e aí nós nos deparamos com situações como essa, e agora Abraão fica com o coração apertado, ele vai falar com Deus e Deus fala: olha, resolve essa situação, eu vou cuidar de Ismael, eu vou cuidar de Agar, então libere eles, faça como está a sua mulher propondo. Para que houvesse paz, eu acredito, Deus deu esse conselho a Abraão. Então ele chama Agar e ele a despede. E ela sai, a palavra diz que ela sai sem rumo, andando pelo deserto, e ela estava munida ali com uma pequena porção de, acredito, de alimentos e água, mas a água foi acabando, e a Bíblia descreve nessa passagem que eu falei, Gênesis 21, de 14 a 20, que a água acabou e o filho começa a pedir por água e reclamar de sede, e ela vai ficando desesperada, e chega um momento que ela vê que eles estão no limite. E eu imagino que para uma mãe, eu como mãe, eu sei que eu nunca gostei de ver os meus filhos passando por nenhuma dificuldade. E essa, né, que é uma coisa tão primordial, você poder dar água para o seu filho, você vê que seu filho está morrendo de sede, é algo que deve ter sido perturbador. Então a Bíblia conta que ela deixa o filho debaixo de um arbusto com a distância de uma flecha, sabe, de uma flechada, assim, que devia ser, né, ela conseguia enxergar, mas talvez não tanto os detalhes ali do rosto dele, porque ela não queria ver ele morrer. E a Bíblia diz que ela começa a gritar, a chorar, e a Bíblia fala que Deus ouviu a voz do menino e abriu os olhos dela, então ela pôde ver que muito ali pertinho dela tinha um poço. Toda essa história eu acho muito rica nos seus detalhes, né? Primeiro, ela foi retirada do seu lugar de segurança, do seu lugar de provisão, né? E ela foi desafiada. A Bíblia, quando nos fala de desertos, né, é comparado com momentos de prova na nossa vida, porque o deserto é um lugar sem recursos, é um lugar de falta de esperança, de visão limitada, e ela foi colocada ali com o seu filho, né? E um segundo aspecto que acho muito interessante, que ela grita diante de Deus, ela chora, mas Deus fala que ouviu a voz do menino, sabe? Deus não esquece as promessas que Ele faz sobre nós. No meu coração, quando eu leio essa verdade, o que Deus fala, o que Deus me comunica é que aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, Ele não vai esquecer. Ela intercedeu, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, aquilo que foi dito sobre o menino. Deus não tinha se esquecido, né? Então Deus pôde intervir ali quando a provisão estava tão perto dela. A Bíblia não fala que Deus criou um poço. O que a Bíblia diz é que Deus abriu os olhos dela para que ela visse aquele poço. Sabe, no meio das nossas dificuldades, muitas vezes a provisão está bem perto. E nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é aquele que pode abrir os nossos olhos no meio do deserto para nos mostrar aonde que está a fonte de recurso. Então nós não devemos jamais nos sentir sozinhos. O Senhor é conosco nos nossos desertos. Nós também não devemos nunca rejeitar ajuda. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos ajuda e que nos segura, né, pelas suas mãos. Eu conheço muitos cristãos
que não conhece intervenções, né, de Deus na sua vida, porque ele simplesmente é autossuficiente. Então ele sempre sabe das coisas, ele sempre faz, até seguindo os princípios, mas por não permitir, sabe, esse passo de fé que nos leva a esse lugar de dependência e de compreensão de que Deus sim é um Deus de milagres, um Deus do sobrenatural. Então vive essa vida toda naturalzinha, debaixo de um nível de bênção sim, mas sem provar milagres maiores, sabe? Por exemplo, em coisas simples, como uma dor de cabeça. O que você faz quando você tem uma dor de cabeça? Você toma um remédio ou você ora? E é muito mais legal quando a gente ora e a gente vê, sabe, Deus nos sarando daquela dor de cabeça simples ou qualquer outra situação de enfermidade no nosso corpo. Mas muitas vezes nós não entramos nesse lugar, né? Nós não nos lembramos que nós temos um Deus que sara, que restaura, que traz provisão. Então eu quero te lembrar nesse momento, não fique sozinho, não haja só pela força do teu braço. Lembre que você tem um Deus que é teu ajudador e que Ele realmente ouve o clamor dos seus filhos. Salmo 54:4 diz: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele é nosso ajudador, nosso sustentador. Então, para nós concluirmos, eu quero que você lembre, você é uma pessoa especial, você é amado de Deus, você não precisa ter medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não deve pensar que está sozinho e você também não deve rejeitar a ajuda do alto. Que a sua vida e a sua caminhada com Deus seja cheia, rica de experiências que te leve a conhecer a riqueza e o coração desse Deus que nós temos por Pai, que cuida das nossas vidas. Então, você tem nele toda a força que você precisa para vencer as adversidades. Que Deus te abençoe, seja forte e vencedor, que essa palavra possa te encorajar a viver novas experiências com Deus, né? E faça você se lembrar que em Deus nós fazemos proezas, né? O povo que conhece o seu Deus é forte. Amém? Deus te abençoe.